Nós vamos ler os textos da palavra de Deus. O sermão de hoje não tem tema. Quero pedir que os irmãos orem por mim, porque eu tenho uma propensão genética familiar a produzir muitos cálculos renais. E hoje, ainda há pouco no ensaio, eu comecei a perceber que eu estaria entrando em crise. Já tinha pedido a Giovana, ela providenciou um medicamento, eu já tomei o medicamento. Estou assim meio que amortecido aqui, né, no meu lado esquerdo. E provavelmente depois da celebração eu terei que me dirigir ao hospital para poder tomar aquele remedinho e fazer ultrassonografia e ver como é que está esse negócio, né? Isso eu estou deduzindo que seja, né? Pela experiência que tenho desde a minha primeira crise em 2002, e depois ela foi se repetindo com frequência e depois parou. Já tem uns 5 ou 7 anos que eu não tenho. Mas eventualmente eu estou expelindo alguma areia, alguma coisa, ou seja, eu tenho uma propensão genética a isso. A minha família era assim, minha avó, meu tio, minha mãe, todos eles são assim, minha tia também, todos eles eram assim. Então, peço que os irmãos orem por mim, nesse sentido. O primeiro texto que nós leremos é Lucas capítulo 5, versos de 1 a 6. Lucas capítulo 5, de 1 a 6, a Bíblia diz o seguinte: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Este é o primeiro texto de um episódio ocorrido na fase inicial do ministério de Jesus. Algo semelhante acontece agora na fase final do ministério de Jesus. E nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 21, versos de 4 a 6. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela quantidade ou multidão, e na verdade o correto é cardume, né, de peixes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Queridos, 2 episódios com muitas semelhanças. 2 momentos bastante marcantes para as vidas daqueles discípulos. O primeiro evento ocorre na fase inicial do ministério de Jesus. O segundo ocorre já no final do relato do Evangelho de João. Mas definitivamente foram 2 episódios extremamente marcantes, porque haviam algumas coisas muito especiais
a nível de semelhança entre esses dois episódios. O primeiro, obviamente, inédito. O segundo, já com uma precursão, já com algo que havia acontecido. E, quem sabe, tivessem se lembrado daquilo que viveram no início, cerca de 3 anos antes, no episódio narrado lá no Lago de Genezaré. Queridos, eu queria olhar para esses dois textos, e essa reflexão dessa noite tende a ser uma reflexão mais curta, mais rápida. Eu queria olhar para esses dois textos e, em primeiro momento, poder identificar quais são os pontos comuns, quais são, sabe, os elementos, o que há em comum nestes dois episódios da palavra de Deus. A primeira coisa que encontramos é que existiam barcos, e barcos, no caso do texto de Lucas, barcos que estavam vazios. E esses barcos, queridos, são constantemente na história da pregação do Evangelho comparados às nossas vidas. Quantos de nós já não fizemos ou já não ouvimos alguma reflexão que comparasse a nossa vida com um barco, e a gente sempre falando, deixa Jesus entrar no barco da sua vida, porque quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. No texto de Lucas, em especial, esses barcos, a palavra de Deus vai mostrar para a gente que os barcos estavam vazios. Vai mostrar que aqueles barcos, eles estavam num estado de inércia, de estagnação, de inutilidade momentânea. Isso mostra e simboliza também para muitas vidas, para muitas pessoas, as vidas como que vazias, ou então vidas em estado de inércia, vidas sem movimentação, vidas que estão sem projeção e sem propensão de algo melhor a vir, de algo pela frente. Essa é a primeira semelhança. A segunda semelhança é que, além de barcos, existiam redes, e redes que estavam sujas. Sabe, o texto de Lucas vai mostrar para a gente que os barcos, além deles estarem vazios, os discípulos ou aqueles homens estavam limpando as redes, e as redes precisavam serem limpas para se tornarem úteis novamente. Mas uma rede sendo limpa, sem que peixe dela seja retirada, mostra que o esforço anterior foi vão. Trabalhou-se muito, empenhou-se demais, sabe, dedicou-se esforços, mas os peixes, eles não foram apanhados. E essas redes sujas, elas acabam simbolizando para a gente esforços vãos, sabe, cansaço, enfado, sabe, um quê de frustração e de decepção. E aí vem um outro elemento, pescadores frustrados. Isso nós temos nos dois textos da palavra de Deus, porque ambos estavam sem peixes, ambos estavam num momento em que a razão da existência deles naquele momento, porque pescar era algo realizador, pescar era algo que trazia para aqueles homens um senso de utilidade, de profissão, e eles estavam voltando. E você imagina, quando você sai para pescar, aqueles que gostam, eu aprendi a odiar pescar. Desculpa, estava conversando isso com quem? Foi com quem que conversei isso? Foi com o Evaldo? Foi com o Evaldo, com o Paul? Foi com o Paul, não foi? Eu conversei esse negócio. Olha, Fabinho aqui, Fábio Quaresma, minha testemunha. Entrei uma vez num barco e fui com esse indivíduo e mais outros indivíduos pescar aí para dentro da Baía de Guanabara, lá para fora, tal do Banco do Brasil, o pessoal fala lá. E eu passei, queridos, sem brincadeira, eu passei 12 horas dentro do barco. 12. Das 12, eu só não passei mal a hora e meia que fui e a hora e meia que voltei. Eu não fui nem para pescar, eu fui para zoar, porque eu queria comer um churrasquinho que ia ser feito lá dentro. E pasme você, fizeram um churrasco e eu recusei.
Eu não quis. Olha, o negócio estava sério. Eu não quis, irmãos. Chegaram para mim com um pedacinho de carne. "Ei, pastor, tem uma carnezinha para salgar." "Não, tira daqui, tira daqui, tira daqui, tira daqui." Eu agarrado lá na cama, lá do rapaz que guia o barco, lá que eu não sei nem o nome dele mais, né? Eu agarrado lá, e o barco ia, e eu falei: "Senhor, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo nesse inferno?" Então, queridos, não é algo a que me afeiçoo, tá? Então, eu não tenho esse prazer, né? Mas quem tem esse prazer sabe como é frustrante você sair para pescar e você voltar com nada. Você voltar com nada. Pois é. Ou seja, pescadores frustrados, decepcionados. E sabe de uma coisa? Para muitos, este é o resultado de se navegar o mar desta vida. Pessoas vazias, cansadas e decepcionadas. Pessoas que estão como barcos vazios, cansadas como as redes sujas e decepcionadas com a frustração de criar-se uma expectativa que não foi satisfeita, que não se tornou fato. Existem pessoas que estão assim. E o problema delas não é peixe, o problema delas é a vida. O problema delas é a luta que enfrentam. O problema delas são projetos que se frustraram, sonhos que de repente ruíram, sabe, eles esmaeceram, sabe, desejos que acabaram por conta de terceiros, ou quem sabe, até de decisões que não foram muito bem pensadas, sendo tornados como vilões da sua própria vida. Temos todo tipo de explicação que poderíamos dar para pessoas que estão assim, vazias, cansadas e decepcionadas. Mas não há só esse elemento nessas duas histórias para terminarmos de contá-la. Existe um outro elemento, e este era comum aos dois casos. Esse elemento chama-se Jesus de Nazaré. Nos dois episódios, houve um elemento fundamental, houve um elemento diferencial, houve um elemento que fez toda a diferença. Jesus Cristo de Nazaré. E agora, eu quero brevemente olhar para essa figura dentro desses dois episódios. A primeira coisa que eu quero destacar é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Sabe, o olhar de Jesus, quando a gente olha para Lucas capítulo 5, verso 2, a Bíblia diz que viu estar dois barcos à praia do largo, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, ele percebeu logo os barcos vazios. Mas ele percebeu também aquelas pessoas que estavam lavando as redes e percebendo como elas estavam em seu coração. Sabe, Jesus olha para nós e ele trabalha para que aquilo que nos frustra se transforme em significado e propósito de novo. A última coisa que aqueles homens queriam era serem desafiados a entrar no barco novamente, a colocar o barco de novo na água, a colocar o barco de novo em alto mar ou no meio do lago, enfim, a voltar para lá. Mas Jesus olha aquilo e como quem diz assim: olha, isso não pode ficar assim. Isso não pode continuar assim. Ou seja, esse barco não pode continuar inerte, essa vida não pode continuar inerte, essa vida não pode continuar com essa sensação de inutilidade, de fracasso. Não, essa vida não pode continuar vazia. Eles precisam encontrar significado. E é assim que Jesus olha para cada um de nós e olha para essas pessoas que se sentem como que barcos vazios. Ele olha, ele destaca isso está narrado no texto, que ele percebeu os barcos vazios, os discípulos haviam descido, estavam lavando as redes. Para nós, todas informações irrelevantes, mas para Jesus e para aqueles homens, informações extremamente importantes, porque os envolvia novamente num segundo propósito, o propósito de retornarem para o mar, lançar a rede e voltar com um sentimento diferente. Ou seja, aquilo que lhes frustrava num determinado momento se tornaria em alegria no segundo. Ou seja,
Não existe frustração, cansaço, fracasso, lamento que Jesus não possa, numa vida que ainda que esteja vazia e se dispõe a fazer a sua vontade, tornar em alegria novamente. E colocar essa alegria, essa satisfação e essa realização. E aí eu imagino a alegria daqueles homens em lançando a rede novamente e puxando a rede, diz o texto da palavra de Deus, que as redes quase se rompiam. Ou seja, a alegria que Jesus tem para dar para uma vida vazia, que se dispõe a ser cheio dele, é muito maior que essa pessoa tem capacidade de administrar. Amém? Uma segunda questão, além do olhar de Jesus, é a vontade de Jesus. Lucas capítulo 5, no verso 3, a Bíblia vai dizer que entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ou seja, Jesus olha para Pedro, olha para Simão, pede a ele o barco e pergunta da seguinte forma: olha só, eu posso usar seu barco? Pedro, eu preciso ensinar essa turma, só que esse pessoal está me apertando aqui na praia, eu posso usar seu barco? Mateus, eu posso usar sua vida? Simone, eu posso usar sua vida? Posso? Porque é a mesma coisa. Sabe, existem pessoas que eu quero alcançar e eu quero usar você. Eu posso usar você? Jesus olha para nós e olha para muitos de nós que de repente se sentem, sabe, inérteis. Quem sabe até em relação ao reino de Deus, numa condição quase que de esterilidade. E ele fala assim: eu posso usar? Tem uma outra questão, porque o desejo de Jesus é usar-nos. Uma outra questão, e isso está já no texto de João, no capítulo 21, no versículo 5, ele diz: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Ou seja, Jesus chega na praia, olha para aquele barco que estava vazio, não tinha peixe, eles estavam ali nele, e ele fala assim: filhos, vocês têm alguma coisa para mim? Porque ao dizer tendes alguma coisa de comer, ele estava obviamente falando da necessidade que ele tinha de se alimentar, e queria se alimentar com eles. E eles dizem: não. Mas a vontade de Jesus é que eles tivessem. E tanto era de que eles tivessem, que ele diz o seguinte: olha, façam o seguinte, joguem a rede do outro lado. Joguem a rede do lado direito e vocês apanharão. Senhor, como assim? A gente é pescador, sabe? Eu estou vivendo essa vida. Eu não sou uma pessoa leiga. Eu não sou uma pessoa leiga naquilo com que lido. Eu não sou uma pessoa leiga naquilo com que trabalho, sabe? Eu não sou uma pessoa leiga com as coisas que estão sob meu controle. Mas o Senhor está me dizendo para eu fazer diferente. É exatamente isso que eu estou dizendo para fazer. Então faça isso, jogue do outro lado. E eles foram e jogaram do outro lado. E sabe o que aconteceu? Peixe para chuchu. E eis algo velho, peixe para chuchu. Que eles não conseguiam colocar dentro do barco. Sabe de uma coisa? Jesus está perguntando para mim e para você: você tem alguma coisa para mim? Você tem alguma coisa para mim? E se você não tiver, ele diz: eu sei como você pode ter. Se você não fizer do seu jeito, mas fizer do jeito do meu jeito, se você não fizer da tua forma, mas seguir o meu comando, se você parar de ter a sua própria visão e começar a seguir a minha orientação, você vai fazer até algumas coisas um pouco diferentes, quem sabe até incoerentes a seu juízo, mas você vai dizer, mas você vai ver, vai colher frutos para a glória de Jesus. É a vontade de Jesus. O que é que você tem para Ele? O que é que você tem para Ele? E em último, nós vimos o olhar de Jesus, nós vimos a vontade de Jesus,
E agora nós vamos ver a ordem de Jesus. O final das duas narrativas são semelhantes. Em ambas, o final foi determinado pela reação às propostas feitas por Jesus. A primeira delas está em Lucas 5,4, e ele diz: lancem a rede. A Bíblia vai dizer, olha, e quando Simão acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Meu querido, lance a sua rede. Ele estava dizendo para Pedro, que já tinha desistido, que já tinha parado, que estava limpando a rede. Ele estava dizendo para ele: volta e tenta de novo. Volta e tenta de novo, volta e tenta mais uma vez, não desista, continua persistindo, seja perseverante, volta lá, mas desta vez volta com a minha supervisão, volta lá, mas desta vez volta com o meu comando, volta lá, mas desta vez volta na minha direção, não na sua direção, não na sua sabedoria, não no seu conhecimento. Volta lá ao mar, você vai lançar a rede, mas você vai lançá-la sob minha palavra. Sabe, o pastor Rick Warren faz uma análise sobre as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, e a análise que ele faz é muito curiosa. Elas não são pessoas com QI elevadíssimo, elas são pessoas com uma quantidade absurda de persistência, acima da média, sabe, gente, sabe, que não se frustra quando dá errado a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Ele sabe, eu vou fazer, uma hora vai dar na veia. Sabe, quem gosta de jogar futebol, pega aquela bola que você pega na veia, nem pastor Paulo? Pega na veia, que não tem para goleiro, não tem para ninguém, né? Você pode tentar uma, duas, quando o cara acerta um chute desse, o pessoal fala: nunca mais faz um gol desse. Mas ele tenta, até que chega a hora que vai na veia. É o que ele está dizendo: tenta de novo, mas dessa vez tenta comigo, tenta sob meu comando. Sabe, você está cansado, está frustrado, você está vazio, porque você só tem feito as coisas por si mesmo, porque você só tem feito as coisas porque você tem entendido no alto da sua vã sabedoria e conhecimento da vida e do mundo, que você é capaz, e a única coisa que você tem colhido é cara quebrada. Faz do meu jeito. Porque do meu jeito, se você fizer do meu jeito, você não vai precisar voltar 2 vezes. Você volta, enche a rede e vem. Amém, gente? Essa é a primeira ordem a que eles obedecem. A segunda ordem: lancem à direita do barco. Em algumas versões, lance do outro lado. Em João capítulo 21, verso 6, ele diz assim: e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes, ou pela quantidade dos peixes. Sabe o que ele está dizendo? Faça diferente. Faça diferente. Sabe? Você não pode esperar resultados melhores de coisas que você faz da mesma maneira. Elas vão continuar respondendo a você da mesma forma. Então faça diferente, tente uma abordagem diferente, sabe? Joga do outro lado, sabe? Tenta de maneira diferente. Mas essa maneira diferente, ela é uma maneira diferente orientada. Porque quem disse para Jesus jogar, que eles jogassem do outro lado, foi Jesus. Eu fico pensando assim: rapaz, será que faz alguma diferença? Um cardume daquela quantidade de peixes, será que faz? Por que eles estavam jogando de um lado e nada? E Jesus falou assim: não é desse lado e não, lá da praia. Lá da praia, vai enxergar bem assim no céu, né? Lá da praia, você não joga do outro, não, eles não estão aí não, ó. Estão aí não, eles estão ali, ó, do outro lado, joga do outro lado. E jogaram do outro lado. Você sabe, existe uma coisa que atrapalha muito a nossa vida, de tentarmos
o diferente de Jesus para a gente é a nossa teimosia. É porque a gente acha que a gente sabe e domina. E porque a gente acha que sabe e domina, a gente vai fazer sempre do mesmo jeito. E Jesus está dizendo: ei, o importante, olha, presta atenção, o importante não é o lado, o importante é a obediência. Faça diferente, faça na obediência. Faça diferente, faça no temor. Faça diferente, olha, faça para glorificar o meu nome. Sabe o que vai acontecer? A rede vai encher, meu irmão. A rede vai encher, minha irmã. É isso que vai acontecer. Sabe, gente, nessa noite, Jesus quer estabelecer um novo tempo na sua vida, na nossa vida. E é um tempo de redes sujas, mas sujas porque estavam cheias de peixes, e não porque não pegaram nada. Sabe, de redes estouradas, porque elas não estavam aguentando a quantidade de peixes que estavam sendo puxadas. Ele está estabelecendo e querendo estabelecer um tempo de satisfação, um tempo de realização, um tempo de condução dele na vida de uma pessoa. No primeiro momento, eles estavam sendo chamados e não conheciam a Jesus. Pedro decidiu deixá-lo entrar no barco, usar o barco de Pedro para poder ensinar, e como recompensa, vamos assim dizer, não foi nem uma recompensa, né? Como compensação, ele teve uma pesca maravilhosa. No segundo, eles estavam frustrados com Cristo que morrera e que agora aparece na praia e diz para eles: ei, vocês têm alguma coisa para mim aí? Não importa em qual situação você esteja, se você já o conhecia ou se você não o conhecia, o que eles quer dizer para a gente é o seguinte: a sua vida não pode permanecer vazia. A sua vida não pode, de maneira alguma, ficar rendida a esforços vãos e cansaços nesse mundo. E terceiro, a sua vida não pode ficar mercê das decepções. Eu não quero que você volte para casa entristecido. Eu quero que você volte para casa vibrando. 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 Queria que você baixasse a sua cabeça e que você orasse. Porque nós estamos nesse momento encerrando essa reflexão. E quem sabe eu não esteja falando aqui com alguém que está vazio como aqueles barcos. Quem sabe eu não esteja falando aqui com alguém que está cansado de tanto esforço vão. Quem sabe eu não esteja me dirigindo aqui a pessoas que estejam rendidas a frustrações. Eu quero dizer para você 3 coisas. A primeira: Jesus pôs os olhos em você. A segunda: Jesus quer usar você e quer que você tenha algo que possa por Ele ser recebido. E a outra, Ele está dizendo para você: pare de fazer do seu jeito, faça do meu. Lance a rede, tente outra vez, mas sob meu comando. Faça diferente, mas do jeito que eu mandar. É
diferente do seu jeito desobediente, do seu jeito alienado, do seu jeito completamente alheio da minha vontade. Mas é para fazer do meu jeito. Porque do contrário, você vai continuar tendo que limpar a rede suja, sem peixe para levar para casa. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei se no nosso meio, nessa noite, nós temos alguém que em algum momento dessa palavra se identificou com a reflexão e quer pedir para Jesus o seguinte: Senhor, o Senhor está olhando para mim, eu estou vazio, é verdade. Senhor, você está pedindo para me usar? Pode usar, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ter o que oferecer ao Senhor. E Senhor, eu não quero mais fazer do meu jeito. Se é para lançar a rede, eu quero lançar do teu jeito. Se é para fazer diferente, eu quero fazer de acordo com a tua ordem. É isso que eu quero fazer. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que quer dizer para o Senhor o que eu acabei de dizer? Senhor, o Senhor está olhando para mim, eu estou vazio. Senhor, o Senhor quer me usar e quer que eu tenha algo para dedicar a Ti. Eu estou aqui e eu não quero mais ser, viver e fazer do meu jeito. Eu quero ser, viver e fazer do teu jeito. Eu queria que você, em nome de Jesus, onde você estiver, que você levantasse uma de suas mãos, porque eu quero orar por você. Deus te abençoe, minha querida, pode baixar. Deus te abençoe, pode baixar. Há mais alguém nessa noite? Deus te abençoe, pode baixar. Há mais alguém nessa noite? Pode baixar, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Pastor, você não tem noção de como está a minha vida. De fato, eu não tenho, mas quem tem que ter essa noção é Jesus. E Jesus está de olho em você. Ele não admite que este barco permaneça vazio. Há mais alguém nessa noite? Levanta uma de suas mãos, onde você estiver. Eu quero orar pela tua vida. Alguém? Alguém? Nós vamos orar, colocando estas vidas que levantaram suas mãos diante do Senhor em oração. Vamos orar? Pai, as tuas filhas, Senhor, se identificaram com a tua palavra nessa noite. Teu espírito, o coração delas aqueles também, Senhor, que nesta noite nos acompanham na transmissão. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que estas vidas preciosas também sejam alcançadas pelo Senhor. É a minha oração no nome de Cristo. Amém.